meus amores do terceiro ano do Instituto Educacional São José. Vamos agora para a nossa revisão mensal de língua portuguesa. Olha que maravilha. Nós vamos agora fazer a correção. Você já está com a sua correçãozinha em casa. Eu sei que deram show, porque nas nossas aulas online vocês estão excelentes, tá? Então, vamos começar com a nossa revisão. Bom? Bom, nós começamos falando do nosso gênero, né, literário que nós estamos trabalhando, o diário. Aí ele traz. O diário é geralmente um tipo de caderno em que as pessoas relatam diário ou quase diariamente acontecimentos, pensamentos sobre o mundo, ideias, desejos e também seus segredos. Porque às vezes a gente pensa que no diário eu vou colocar só aqueles segredos. Não, a gente pode colocar qualquer acontecimento que houve com você, tá bom? No diário. Nós já falamos isso várias vezes, tá? E estamos só reforçando aqui na revisão. A nossa primeira questão, ela faz o seguinte. Você irá ler uma página de diário pessoal. Você observará como a pessoa expressa seus sentimentos em relação ao que aconteceu em um dia e o relacionamento que ela estabelece com o diário. Lembra no Diário de Serafina? Que ela falava lá no final da nossa historinha, que a gente leu, do Diário de Serafina, do papagaio do seu nonô, que ela falava, era, diário, você está quase meu querido diário. Agora aqui nós vamos ver como a menina, né, que no caso é uma menina, fala com o diário dela, tá bom? Aí a página do diário dela. O diário de Marina. Primeiro ela colocou a data. Pode vir a data como dia, mês, ano, ou só o mês e o ano também pode, tá? E é seu, o diário é seu. Sempre é interessante te registrar com a data, porque depois, futuramente, quando você quiser relembrar aquele acontecimento, você fala, olha, foi nesse dia, né? Foi nesse dia da semana, foi nesse dia do mês, nesse ano que aconteceu. Querido diário, o tratamento dela já é bem íntimo com o diário. Nesse caso da Marina, o diário para ela já é querido, tá? Ontem eu fiquei danada com o Daniel. Aliás, sempre que ele se senta na cadeira ao meu lado, tenho vontade de me transformar no leão para poder me defender das coisas que ele apronta. O pior é que isso acontece quase todo dia. Pronto, ela começa na introdução do diário dela. Ó, ontem, já dá uma ideia que ela não está escrevendo exatamente no dia que aconteceu. Então, foi um ocorrido de ontem que ela passou a registrar, né, no dia anterior, tá? Dia posterior. O Pestinha, olha como ela está falando do coleguinha Daniel. O Pestinha quebrou as pontas dos meus lápis de cor e escondeu minha lancheira. Quando fui fazer o dever de matemática, ele me atrapalhou e acabei errando todas as contas de multiplicar. Aí reclamei. Ele fez uma careta e me chamou de burra. Ah, gente, ele fez bem errado, né? Ela por estar apelidando o coleguinho e ele também por estar chamando a coleguinha de uma palavrinha que a gente não deve. Fiz queixa para a professora, fez certo. Ela não rebateu, ela não falou outra palavrinha para ele, certo? Ela chamou quem? A pessoa que está responsável, que no caso é a professora, pela sala de aula, e comunica o que aconteceu. Ela reclamou e disse para ele mudar de lugar. A professora que reclamou com o Daniel, né? Senti muita raiva do moleque. Fiquei de mal com ele, quer dizer, bem chateada, né? E jurei que nunca mais seria sua amiga. No recreio, Daniel puxou conversa comigo, mas eu não quis papo. Acho que ele estava arrependido. Até me deu um bombom e me pediu desculpa na frente de todo mundo. Ó, isso é muito importante, pedir desculpa, viu? Por mais que você esteja chateado, quando alguém te pede desculpa, já amolece teu coração, né? Depois disso, eu percebi que ele não é tão mal assim. Não teve outro jeito. Fiz as pazes com ele. Não dá para ficar de mal com esse anjinho. Olha só, gente, mudou totalmente a visão que ela tinha do Daniel, né? No começo, ela começa chamando ele de Pestinha, de moleque, e termina chamando ele carinhosamente de anjinho. Tá vendo? Tudo é uma questão de diálogo, de conversa. Letra A.
O gênero textual desse texto é, do que nós estávamos falando, gente, qual era o gênero que nós apresentamos agora há pouco para vocês? Era o que? Era um diário. Outra, retire do diário 3 palavras ou expressões em linguagem informal. Tia, eu não lembrava, eu não estava lembrando. O que é uma linguagem informal? É aquela linguagem, gente, usada naquele bate-papo de calçada, aquele do coleguinha na hora do recreio, aquela conversa que não há uma parte mais formal, ou seja, mais correta, onde você usa gírias, tá? Palavras do dia a dia. Então, aqui no nosso diário, ela usou várias expressões. Eu vou colocar algumas sugestões, mas eu sei que vocês colocaram ou parecida, ou alguma delas, ou mais do que essas, né? Ou outras. Eu coloquei aí, ó, danada, que é uma linguagem do dia a dia, não é uma linguagem formal. Pestinha, que foi o apelido que ela deu para o coleguinha, e anjinho, como ela o chamou carinhosamente, não foi? Ah, tia, eu coloquei outra, não tem problema, tá? Se for linguagem formal, está correto. Segunda questão. Agora, com base no relato de Marina, responda. Por que, tia, tu mudou ali? Não era um diário? Por que a senhora está falando relato? Porque o diário é um relato pessoal da pessoa, mas só que é uma coisa mais reservada, é quando você quer contar para você mesmo. E você começa a expressar seus sentimentos, emoções e segredo através de palavra em um caderno. Está relatando o que está acontecendo. Letra A. Por que esse texto pode ser considerado um diário? Por quê, gente? Porque o que eu coloco no diário? Eu coloco o quê? Os acontecimentos do dia a dia, algo que me marcou, ou algo que não foi tão interessante, mas eu quis registrar para ficar gravado, ou um desenho que eu posso ter feito de alguma situação, ou colado um adesivo, o registro. Então, quando você registra fatos, acontecimentos do seu dia a dia, sentimentos e emoções, é um diário, foi o que aconteceu no diário de Marina, mas eu trouxe aqui, ó, a resposta. Porque a personagem Marina registrou fatos marcantes ocorridos com ela naquele dia, marcou para ela. Aquela situação de todos os dias o Daniel tá mexendo com ela, aquilo dali realmente o quê? Ela talvez não vinha registrando antes, mas como teve um desfecho diferente, como ela ficou, né? Até surpresa na hora do recreio, então acho que isso chamou a atenção de Marina para que ela fizesse esse registro. Ó, ocorridos com ela naquele dia. Ela expressou seus sentimentos, né, os pensamentos dela, os sentimentos, e usou, né, uma linguagem informal. Ela conseguiu botar ontem na escola, então eu já identifiquei o ambiente que ela estava, onde estava acontecendo, em que momento Daniel pediu desculpa para ela, que foi no recreio. No começo ela tem o quê? Um sentimento de raiva, né, de chateação. Logo depois o sentimento dela muda, né, para o carinho que ela passa a ter pelo colega. Então, e o pensamento, né, que aí no momento que ela está registrando são os seus pensamentos, né? Na letra B, que acontecimentos são contados no diário? O que eu conto no diário? Ah, nesse diário aí, da Marina, ela contou o quê? A chateação de Marina com o comportamento de seu colega de escola chamado Daniel. Ó, que acontecimentos foram contados lá? A chateação dela com o colega Daniel. Que ela ficou de mal com ele, mas que no recreio ele se desculpou e os dois fizeram as pazes. Pronto, foram esses acontecimentos que ocorreram com Marina nesse dia e ela registrou no seu diário a chateação e depois fizeram as pazes. Letra C. Com quem a personagem está conversando? Com quem que a Marina estava conversando? Com quem, gente? Com o diário dela, no qual ela chamou de querido, né? Meu querido diário. Terceira questão. Os fatos narrados por Marina fazem parte do passado ou do presente? Escreva como você chegou a essa conclusão. Lembra que no comecinho da escrita dela, ela começa falando da passagem de tempo? Então, crianças, eu quero saber de vocês. O que você colocou? Tia, foi presente que eu coloquei, porque aconteceu outro dia. Não, tia, foi passado, porque ela começa com a palavra ontem. Então, o que vocês escreveram? Ah, eu sei que vocês colocaram assim, né, gente? Fazem parte do passado.
quando Marina começa escrevendo, ontem eu fiquei danada com Daniel. Essa palavra aqui, ó, ontem, que indica o que o tempo, nesse tempo foi o passado, que já aconteceu, não é isso? Quarta questão. Leia com atenção a biografia de Ruth Rocha. Crianças, olha que linda. Eu trouxe para vocês a nossa autora, que nós trabalhamos bastante. Na verdade, eu trouxe as duas que nós trabalhamos. Aqui a biografia Ruth Rocha. Ela está com o livro na mão, ó, Marcelo, Martelo, Marmelo, Martelo, maravilhoso. Nós já lemos O Amigo do Rei, né? A gente já leu na sala. Nós já fizemos o estudo também do Lá Vem o Ano Novo, Romeu e Julieta, O Piquenique de Catapimba, Meu Amigo Ventinho. Todos esses livros que nós já trabalhamos em sala de aula, nesse pouco tempo que nós tivemos em sala de aula, nós trabalhamos esses livros de Ruth Rocha. Palavras, muitas palavras, muito legal também esse livro dela. Aí vem aqui, ó. Ruth Rocha nasceu em 1931, na cidade de São Paulo, filha dos cariocas Álvaro de Faria Machado, médico, e Esther de Sampaio Machado. Tem 4 irmãos, Hilda, Álvaro, Eliana e Alexandre. Teve uma infância alegre, repleta de livros e gibis. O bairro de Vila Mariana, onde morava, tinha nessa época muitas chácaras, por onde Ruth Rocha passava a caminho da escola. Estudava no Colégio Bandeirantes. Mais tarde terminou o ensino médio no Colégio Rio Branco. Começou a escrever em 1967 para a revista Cláudia artigos sobre educação. Participou da criação da revista Recreio, da editora Abril, onde teve suas primeiras histórias publicadas a partir de 1969. Olha só, crianças, Romeu e Julieta, que nós já estudamos na sala de aula, Meu Amigo Ventinho, Catapimba e Sua Turma, porque o Catapimba são várias historinhas do Catapimba, né? O Dono da Bola, Terezinha e Gabriela, estão entre seus primeiros textos de ficção. Olha só, que foram publicados na revista Recreio. Ainda na Abril é editora, tá, gente? Foi editora, redatora e diretora da divisão de Infantos Juvenis. Publicou o seu primeiro livro, Palavras, Muitas Palavras, em 1976, e desde então já teve mais de 130 títulos publicados, entre livros e de ficção, didáticos, paradidáticos e um dicionário. As histórias de Ruth Rocha estão espalhadas pelo mundo, traduzida em mais de 25 idiomas. Olha que legal, ela não só tem livros publicados no Brasil, mas no mundo, né, gente? Ai, gosto demais de Ruth Rocha. Letra A. Com base nos estudos realizados sobre biografia, responda. Em uma biografia, o autor fala de quem, gente? Dele mesmo? De uma outra pessoa ou de um personagem? Nós estamos falando da biografia de quem? Da personagem Ruth Rocha. Então, é dela a biografia. Então, está falando dela mesmo, não é isso? Circule no texto as expressões que marcam o tempo dos acontecimentos. Vamos lá? Nós começamos falando. Ruth Rocha nasceu em 1931. Pronto, essa marcação de tempo. No restante do texto, a gente não encontra outra data marcando o tempo. Próximo. Começou a escrever em 1967. Pronto, mostrou quando ela nasceu e agora quando ela começou a escrever. Depois, olha só, em 1969 teve as suas primeiras histórias publicadas. Depois, em 1976, ela publicou o seu primeiro livro, Palavras, Muitas Palavras. Pronto, são essas marcações de tempo, tá bom, meus amores, que é para você marcar. O mesmo que nós fizemos no texto, né, na biografia do Daniel Mundurucum, agora nós estamos fazendo com a biografia da Ruth Rocha. As histórias de Ruth Rocha estão espalhadas pelo mundo, traduzidas em mais de 25 idiomas. Essa aqui é a finalização do texto. E nós vamos para a letra B. De quem é essa biografia, gente, que nós estamos falando? De Ruth Rocha, não é isso? Sei que vocês colocaram aí rapidinho. Quinta. Ruth Rocha começou a escrever em 1967
para a revista Cláudia, artigos sobre educação. Participou da criação da revista Recreio, da editora Abril, onde teve, em 1969, suas primeiras histórias publicadas. Agora, cite 3 obras que aparecem nesse texto, 3 obras da Ruth Rocha, tá? Que foram publicadas em 1969, tem lá. Tem algumas, mais de 3, mas eu vou colocar 3, se você tiver colocado outra diferente da tia, não tem problema, tá? Romeu e Julieta, Meu Amigo Ventinho, Catapimba e Sua Turma. Pronto. São as 3, né, que a tia colocou aqui, que foram mencionadas com as publicações da editora Abril, na revista Recreio. Foram algumas publicações das obras de Ruth Rocha. 6ª questão, agora eu trago, não a biografia, mas o autorretrato de Ana Maria Machado, com muita atenção. Tia, mas eu não estou lembrada da diferença entre autorretrato, biografia. Olha, a biografia é quando alguém fala do autor, né, dele mesmo, tá? Estamos falando dele, certo? Do autor. E eu estou colocando registros com tempo, botando datas, certo? Então, quando há esse registro temporal, com datas, eu coloco que é a biografia do autor. Agora, a autobiografia é quando esse autor está falando dele, certo? De uma maneira, mas sem estar registrando a data dos acontecimentos. E essa autobiografia, ela pode vir de forma literária, somente escrita, ou, né, ilustrativa. Você pode fazer o desenho, seu autorretrato, mesmo, que é o seu próprio desenho. Por isso que chama auto, que é você fazendo. Aqui, Ana Maria Machado. Maravilhosa, estudamos na sala, né, crianças? Menina Bonita, do Laço de Fita. História bem legal da Ana Maria Machado. Meu nome é Ana Maria Machado. Olha só, gente. Você está vendo isso? Meu nome é Ana Maria Machado. Sou uma jornalista, professora, pintora, escritora brasileira. Eu vivo inventando histórias. E dessas que eu escrevo, algumas viram livros. Sou uma das fundadoras da primeira livraria infantil no Brasil, a Malas Artes, no Rio de Janeiro, que existe até hoje. Nasci e me criei no Rio de Janeiro, mas quando era criança, costumava passar os verões na praia de Manguinhos, no Espírito Santo. Aprendi a ler sozinha, com menos de 5 anos, depois de deixar minha professora e minha mãe assustadas. Acharam que poderia fazer mal. Comecei a mergulhar em leituras como Tico-Tico e os livros de Monteiro Lobato. Foi nesse período que encontrei o livro que marcaria a minha vida para sempre, Reinações de Narizinho. Nossa, muito bom mesmo esse livro da Reinações de Narizinho. Nós temos também aqui na sala. Letra A. A quem pertence a autobiografia que você leu? Você viu aí a diferença? Eu não tenho, nessa autobiografia, registros de data. E ela começa falando, meu nome é. Então, é ela falando dela mesma, não é isso, gente? Meu nome é. Letra B. Onde ela passava os verões quando era criança? Olha só. Ela passava na praia de Manguinhos, no Espírito Santo. Letra C. Com quantos anos ela começou a ler? Lembra, gente? Bem interessante, né? Ela começou a ler com menos de 5 anos. E a mãe dela, né? Mas a professora ficaram até assustadas com isso. Bem interessante. Ela gostava tanto de livro que ela começou a ler, olha só, com menos de 5 anos. Letra D. Quais eram os livros que ela gostava de ler? Ela gostava de ler o Tico-Tico e os livros de Monteiro Lobato. Também gosto muito dos livros de Monteiro Lobato. Qual foi o livro que marcou a vida dela? Qual, crianças? Vocês lembram que ela falou? Ó, foi o livro Reinações de Narizinho. Agora, nós vamos passar para a nossa parte de gramática, tá bom? Que nós temos aí, nós fizemos toda a parte de leitura e interpretação. Nós estudamos o gênero literário diário e o gênero literário autorretrato. Quando nós falamos do Diário de Marina, autorretrato de Ana Maria Machado e também nós trabalhamos a biografia de Ruth Rocha. Essa parte toda aí é de leitura e interpretação, tá? Agora nós vamos para a parte de gramática, que nós trabalhamos esse mês os adjetivos.
Adjetivo indica a característica de um substantivo, que pode ser uma qualidade ou defeito, um modo de ser ou de estar, ou uma aparência, tá? Por exemplo, boneca, bonita. Boneca é o substantivo, adjetivo, bonita. Sorvete, gostoso. O gostoso é o adjetivo do substantivo, sorvete. As palavras bonita e gostoso informam característica dos substantivos boneca e sorvete. Só a introdução aí. Sétima questão da nossa revisão tem esse lindo texto do Cavalinho Branco. Leia o texto abaixo e sublinhe os adjetivos dos substantivos destacados, somente dos que estão destacados, tá, crianças? Vamos ler primeiro o texto. O cavalinho branco. À tarde, o cavalinho branco estava muito cansado, mas há um pedacinho do campo onde é sempre feriado. O cavalo sacode a crina loura e comprida, e nas verdes ervas atira sua branca vida. Pronto, aqui eu vou ler só esse primeiro pedaço aí do texto, e nós já vamos identificar aqui quais são os adjetivos das palavras destacadas. Eu tenho aqui cavalinho. Qual é o adjetivo que ele está dando para a palavra cavalinho? Ó, branco. Campo, ele está dizendo o quê, gente? Ó, pedacinho. Pedacinho do campo onde é sempre feriado. Cavalo sacou a crina. A crina, quais são os adjetivos da crina, né? Que é o cabelo do cavalo. A crina é loura e comprida. E ervas, eu estou falando que as ervas são o quê, ó? Verdes, pronto. Eu tenho agora os adjetivos marcados dos substantivos que estão destacados. Próximo aí. Seu relincho estremece as raízes e ele ensina aos ventos a alegria de sentir livre seus movimentos. Trabalhou todo dia, tanto desde a madrugada. Descansa entre as flores, cavalinho branco de crina dourada. Bem bonitinho esse texto. E aqui nós temos apenas um substantivo que está destacado, uma palavrinha, não é isso? Cavalinho. E a palavra cavalinho, qual é a qualidade, qual é o substantivo adjetivo que está ligado à palavra cavalinho? Ó, branco. De, ó, crina dourada. Tá bom? Vocês fizeram isso, gente? Cavalinho branco de crina dourada são os adjetivos do cavalinho. Oitava questão. Bem fácil a oitava questão. Fizemos bastante aí nas nossas aulas online, né? Circule os substantivos e sublinhe os adjetivos. Vamos sublinhar e circular. Primeiro, vamos circular o adjetivo, o substantivo. Substantivo, ó, é o quê? Pode ser próprio ou comum. Não é isso, gente? Então, vamos lá aqui. A menina sapeca ganhou chocolate. O substantivo aí, ó, menina, circulei. O adjetivo de menina qual é? Ó, sapeca. A abelha colorida voa pelo jardim. Substantivo, abelha. Adjetivo, colorida. A flor cheirosa enfeita o jardim. A flor é o substantivo, flor, e cheirosa o seu adjetivo. O automóvel veloz custa caro. Automóvel, substantivo, e veloz, seu adjetivo. Gente, são as qualidades, ó. Menina, sapeca, qualidade dela, sapequinha. Abelha colorida, o colorido é a qualidade da abelha. Cheirosa é a qualidade da flor, né? É uma característica da flor. E veloz do automóvel. Então, substantivo que deu qualidade, né? Isso está falando de suas características, da aparência e tudo. São os adjetivos, tá bom? Porque os substantivos você já sabe trabalhar. Nós já trabalhamos os substantivos, não foi isso, gente? Então, está bem fácil de vocês identificar os adjetivos. Às vezes confunde, mas é só você identificar o substantivo que você vai achar a qualidade dele, tá bom? A característica. Agora nós vamos para os adjetivos pátrios, tá? Trabalhamos aí também em nossas aulas, ó. Adjetivos pátrios ou gentílicos indicam lugar e origem, nacionalidade ou procedência. Por exemplo, bandeira brasileira, ou seja, bandeira do Brasil.
Aí nós temos aqui a nona questão. Faça como no exemplo. Carro da Alemanha, carro alemão. Comida de Portugal, comida portuguesa. Ficou um pouquinho em cima, gente, mas dá para ler, né? Ritmo da África, ritmo africano. Acarajé da Bahia, acarajé baiano. Ó, ficou um pouquinho em cima, mas dá para ler, certo? Então, gente, faça igual o exemplo que dá certinho para vocês. Tia, mas se a senhora colocar outras palavras, onde é que eu vou encontrar esses adjetivos? Lembra que nós falamos na nossa aula, também na nossa aula gravada, nossa aula online sobre os adjetivos pátrios? Está na página 54 do seu livro do Sistema Farias Brito. Nós temos muitos adjetivos pátrios brasileiros, na verdade, tá bom? 10ª questão. Sabemos que o substantivo, em alguns contextos, sofre uma ação. Observe as imagens e elabore uma frase, indicando as ações em cada situação. Em seguida, circule a palavra que indica a ação correspondente. Tia, eu não entendi muito essa questão. Pois eu vou tirar sua dúvida. O que pratica a ação? Quando o substantivo ele sofre uma ação, é como aqui nessa imagem do carro. Corrida de Fórmula 1, certo? Vamos lá. Você ia criar uma frase aqui. Eu vou dar sugestões de frase. Você pode ter colocado diferente do que eu vou colocar. Mas para que você entenda mais como esse substantivo sofre ação, eu vou escrever uma frase, tá bom? Então, eu coloquei aí. O carro de Fórmula 1 corre na pista. Ou, se você já colocado um carro de corrida ou qualquer outra coisa referente a essa imagem, dizendo o que está acontecendo, não é isso? Então, você tem que perceber quem é o substantivo e que ação ele está sofrendo. No caso, o substantivo aqui é o carro. E o que é que o carro está fazendo? O carro está correndo. Então, ó, corre é o quê? É a ação que o substantivo está sofrendo. É a ação que o carro está fazendo. Ou seja, o carro corre. Então, é assim, ó, tá bom? Quando ele fala, escreva uma frase, né? Elabore uma frase, indicando uma ação, que é a ação que está acontecendo. Tem que ter uma ação, né? Um movimento. E, em seguida, circule a palavra que indica essa ação. É assim que está fazendo, ó. O carro, que é o substantivo, sofreu a ação que é corre. Próximo. Aí teve essa outra imagem, que eu sei que vocês colocaram uma frase bem legal. A tia vai colocar dela agora aqui, ó. Os meninos jogam bola. Tia, eu coloquei os meninos jogam futebol. Não tem problema, tá? Os meninos jogam bola. Quem é o substantivo? Meninos. Qual é a ação que o substantivo está sofrendo? Jogam, né? Então, a ação é jogar. Então, quando você fizer isso, você vai circular a ação do substantivo que é jogam, né? O substantivo, né, que está sofrendo a ação são os meninos. Ó. Os meninos jogam bola. E você circula a palavra. No caso, eu não sei qual que você colocou, né? Mas tem que ser a ação que está sendo sofrida pelo substantivo. Na 11ª, sublinhe os coletivos nas frases e dê o seu significado. Antes de começar bem aqui, deixa eu voltar bem aqui para vocês e só falar que no nosso próximo conteúdo, nós vamos falar dessas ações que o substantivo sofre, né? Que são os verbos, tá bom? Nossos próximos conteúdos, nas nossas aulas do volume 4 do Sistema Farias Brito. Mas vamos lá, continuar. Sublinhe os coletivos nas frases e dê os significados. Bom, tia, novamente coletivo, sim. Tá? Vamos finalizar, porque na nossa prova já foi no finalzinho do nosso conteúdo coletivo, eu peguei uma retomada, tá bom? Sempre está estudando sobre substantivo, coletivos, adjetivos, tá? E aí nós temos aí, letra A. Hoje recebi um lindo ramalhete. Vocês sabem que ramalhetes são de quê, ó? Ramalhetes são de quê? De flores, não é isso, gente? Agora, ó, a tribo Patajó vive destacar. Ó, veio desse jeito na tarefinha de vocês, eu até deixei aqui. Porque ela vive, gente, ó, a destacar não, é destaque, tá? Sempre nas mídias e tudo mais, é destaque. Mas tá aí, destacar. O importante é que o coletivo da palavra aqui é, ó,
tribo. E tribo é o quê, gente? Nós estamos falando de índios. Próximo. O batalhão participou do desfile na comemoração da independência do Brasil. Qual é o coletivo nessa frase? Ó, batalhão. E aí, batalhão, nós estamos falando de quem, gente? Dos soldados, não é isso? Então, foi rapidinho, foi só para dar uma, né, relembrar, uma refrescadinha aí na memória sobre os coletivos, tá, meus amores? E eu desejo para vocês uma boa prova. Eu estou gostando demais. Eu estou vendo o desempenho de vocês. Turno, manhã e tarde. Está de parabéns. Ó. Um beijo para cada um de vocês, meus amores. E até a nossa próxima aula. Tchau.